Josué capítulo 3, diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Irmãos, deixa eu começar já dizendo o seguinte: a gente está olhando para o livro de Josué, e só para fazer uma reflexão rápida, aqui é um período de transição. A gente lembra bem, Josué capítulo 1, Deus chama Josué e diz: olha, Josué, Moisés, o líder desse povo, o cara que estava liderando toda essa nação aqui, o homem que estava conduzindo essa nação para tomar posse da terra prometida, daquilo que eu havia prometido, daquilo que eu prometi, este homem morreu e agora é com você. Agora você é o novo líder desse povo, é você que vai terminar de levar esse povo, de conduzir esse povo até a terra de Canaã. Então, o que nós estamos olhando aqui? Estamos olhando para Israel, o povo de Israel. E nós estamos olhando para Israel diante de uma nova etapa. É exatamente isso. É uma mudança, é um período de transição. Israel está saindo de um lugar, Israel está saindo de uma liderança, e Israel está entrando num novo lugar, Israel está entrando numa nova terra, e Israel está entrando com uma nova liderança. Quando nós chegamos no livro de Josué, é como se você pudesse olhar para trás. Se você pega o livro de Josué, olha para trás, você vê o quê? O deserto. A gente vê o quê? O deserto. Lembra? 40 anos o povo de Israel andou pelo deserto. 40 anos. Por 40 anos. Toda uma geração morreu naquele deserto. E uma nova geração se levantou. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o livro de Josué, é como se nós pudéssemos olhar para trás. É uma sequência dessa história. A história está tendo continuidade. Então, o deserto ficou para trás. A promessa continua sendo a mesma. Deus tirou o povo lá do Egito, 40 anos antes, com uma promessa de que os levaria até este lugar, os levaria até Canaã. Então, presta atenção, o deserto ficou para trás, a promessa ainda é a mesma, continua a mesma, mas, presta atenção, mas a maneira de caminhar agora precisa mudar. Olha que interessante, Deus traz o povo de Israel até aqui, e Ele diz: essa viagem vai ter continuidade, essa jornada vai ter continuidade, só que agora vai ter uma nova maneira de caminhar. Agora, a maneira de prosseguir essa jornada precisa mudar. E é interessante que você olha para o texto, não existe nenhuma crise. Deus não está fazendo uma mudança porque a nação está em crise. Não existe uma ruína, o trem não está tudo bagunçado. Não, é simplesmente um período, é simplesmente o fechamento de um fechamento de um ciclo e o início de outro, é simplesmente o fim de uma estação, é 21 de julho, fechou uma estação e agora começa uma nova estação. Não existe nenhuma condenação do passado. Você olha para trás, não é, olha, vocês estão tudo errado, tudo isso já aconteceu lá no deserto, Deus puniu o povo, quando o povo tomava decisões erradas, todas essas coisas, mas esse processo, essa continuidade, essa nova estação, esse novo tempo para a vida de Israel, não está baseado e não tem como base
nenhuma ruína, nenhuma crise, nenhum problema. Não é olhar e dizer assim, está tudo bagunçado, eu vou começar tudo de novo. Não, é simplesmente uma transição. É simplesmente um momento que Deus olhou, para o povo e falou, até aqui deu para ser desse jeito. Daqui para frente agora precisa ser de outro. Daqui para frente precisa ser de outro. Então, olha só, quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso. O povo chegou a um determinado lugar e ali, a partir dali, não tem mais como o povo dar continuidade na sua história da mesma maneira que a história os conduziu até aquele momento. É muito simples. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para todo o nosso contexto, não é assim que acontece? A gente não chega numa determinada fase da nossa vida que a gente olha e diz, bom, agora precisa de uma transição, precisa de uma mudança, precisa talvez um reset do que eu vivi até agora. A gente chega nos 15 anos, não dá para se comportar com 10 anos, como se a gente tivesse 10. Chega aos 20, veja só, a mudança chegou no limite. Chegou naquele determinado momento, e eu não estou falando exatamente de uma data, mas quando chega naquele determinado momento, eu preciso entender, é um processo de transição, precisa acontecer. Não tem como eu me comportar com 53 anos como eu tenho, não tem como eu me comportar como um menino de 15 anos. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque é natural. A vida, ela é cíclica. Tudo na nossa vida é assim. Chega um determinado momento, quando nós somos mais jovens, aí às vezes nós somos muito descabeçados. Eu não lembro, quem lembra quando era jovem aqui? Esse dia disseram que essa igreja é só de velho. Estou sabendo. Não me preocupo com isso, porque velho também é alma. Quem sabe os jovens começar a ganhar os jovens, nós vamos ter uma igreja de jovem. Eu não ia falar, mas falei. Perdoa, Jesus, que agora foi de mim mesmo. Olha só, irmãos, então presta atenção. Presta atenção, nós chegamos num determinado momento da nossa vida, nós chegamos numa determinada estação da nossa vida, e mudanças precisam acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa... Os velhos, sintam-se felizes, viu? Não se sintam tristes, não. Porque, falaram assim de nós, não se preocupa, não. Vocês são lindos, maravilhosos. Ainda bem que tem vocês aqui, porque poderia ser só cadeira. Os velhos terão sonhos, terão visões. Olha só, gente, então o que nós olhamos aqui exatamente por isso, exatamente para isso. Quando chega num determinado momento, Deus diz para Josué, agora agora precisa de uma nova estação, um novo tempo, um novo momento para a continuidade. E nós precisamos entender isso, é muito simples. Há momentos em que Deus nos conduz a uma nova estação, a um novo momento, e entrar nela exige disposição para deixar para trás até mesmo aquilo que até então foi segurança. Até então foi segurança. A gente olha para trás assim, e tem muitas pessoas que têm medo desse processo de mudança, porque eles estão tão agarrados naquela convicção e certeza de que até aquele momento foi bom, que aí quando eles vão fazer essa mudança, quando eles estão desafiados por essa mudança, aí eles tremem. Quando nós olhamos para o texto, meu irmão, eu aprendo tanto com esse texto, e eu queria compartilhar com vocês, e você vai entender o motivo da mensagem daqui um pouco mais. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender, toda mensagem tem um objetivo, óbvio. A primeira coisa que nós precisamos entender, Deus é quem conduz o seu povo por estações diferentes. Não somente para. A gente pode pensar que é Deus que está me levando para, mas também Deus, Ele está ou na nova estação, no novo momento. Preste atenção, Deus conduz o seu povo por estações diferentes. Quando você olha, quando o povo do Egito estava cativo, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, Deus estava lá. O texto vai dizer que quando a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, Ele vai dizer, Moisés, ouvi o clamor do meu povo que está preso no Egito. Ou seja, Deus estava presente com o seu povo lá no Egito, no meio daquela turbulência, escravidão toda. Quando nós olhamos
para o povo no deserto, andando por 40 anos, vagando por 40 anos no deserto, nós encontramos Deus lá no deserto. Era uma nova estação, era um novo tempo na vida daquele povo, mas Deus estava lá. E é interessante que no deserto, Deus, ele se manifesta mesmo. Ele aparece como uma coluna de fogo e às vezes como uma nuvem, né, para que o sol não torrasse o povo, né, e para que o deserto à noite não matasse o povo de frio, era coluna de fogo, até para iluminar o caminho. Então Deus estava presente quando o povo estava no Egito, Deus estava presente quando o povo estava caminhando pelo deserto, e agora o povo está diante da terra prometida. O povo está a um passo de entrar na promessa que Deus havia lhe feito. E Deus está presente ali. E isso que é interessante, Deus conduz o seu povo, é Deus quem conduz por estações diferentes. Presta atenção, o povo de Israel não estava começando uma história, era a continuidade da história que Deus já havia começado, com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Esse povo tinha experiência com Deus, esse povo sabia se relacionar com Deus, eles tinham uma história. Esse povo tinha aprendido coisas no deserto, esse povo tinha visto milagres. E eu quero dizer que talvez até esse povo estava familiarizado com o deserto. Imagina só, 40 anos, Toninho, andando por aquele negócio ali. Eu imagino que o povo já estava até familiarizado, o povo já até... Enfim, o povo já estava familiarizado com aquele negócio, talvez até acostumado, né, à vida naquele deserto. Mas agora havia uma nova etapa. Então, deixa eu te dizer uma coisa, uma nova estação não significa que a estação anterior foi um erro. Para Israel, o deserto teve seu propósito. Para Israel, a travessia por aquele deserto teve o seu propósito. Mas agora Deus os estava chamando para algo novo. Deus os estava chamando para algo novo. Eu preciso que você entenda isso. Eu quero que você entenda, eu quero que você acompanhe esse raciocínio. O povo está diante de uma transição. O povo vai sair de uma fase, de uma estação e vai entrar em outra. Não é porque Deus não está mais nesta fase. É que Deus os conduziu até aqui. Agora Deus diz, tá bom, valeu até aqui. Agora vocês precisam avançar para uma nova etapa. Podem avançar sabendo que eu estou com vocês, assim como estive no Egito, assim como estive no deserto, e estarei com você na travessia do Jordão e na tomada da posse da terra. Primeira coisa que eu entendo, Deus conduz o seu povo por estações diferentes. Deus não joga a gente lá e diz se vira. Agora é com vocês. Deus nos conduz por. A segunda coisa que eu entendo nesse texto, a palavra de Deus vai, no versículo 4 é interessante, no versículo 4, o versículo 4, o final do versículo 4, ele vai dizer, olha, eu estou levando vocês por um caminho que vocês nunca antes passaram. Um caminho pelo qual vocês nunca antes passaram. Deus não deu um manual de travessia. Deus não mandou ele ligar o Waze. Deus não deu, quem é do tempo do mapa, daquelas revistas de 4 rodas? É, amor, né? Vira aqui, amor, aonde? Passou direto, falei, ai meu Deus, agora sim. Tinha que ir alguém, né, assim, ó. Vai, vira. Quando eu falei para ela, vira, nós já estávamos na outra cidade. Olha só, então não tinha, esse povo não tinha um manual de travessia. Eles não podiam simplesmente seguir a jornada baseado na experiência anterior. Era um tempo novo. Era uma nova estação. Deus diz, olha, por este caminho vocês nunca passaram. Mas Deus não diz assim, ó, vão vocês, que eu vou ficar aqui. Vocês não conhecem o caminho, o problema é de vocês. Deus não estava jogando o povo em mais uma estação sem estar com eles naquele momento, naquele período. Você consegue entender? Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Olha só, eu quero que a gente abra uma reflexão. Por que eu estou pregando isso? Exatamente que nós estamos completando 34 anos de vida dessa igreja.
Semana que vem, dia 22, eu completo 20 anos aqui nessa igreja. É muita vida, gente. É muito tempo. E eu estou refletindo a semana inteira, pensando a semana inteira, orando a semana inteira. Primeiro que é uma data que você, quando você diz, faz 20 anos que eu estou aqui, você sabe que já passou 20 anos da sua vida. Então, eu faço essa mensagem em cima dessa reflexão dos meus 20 anos. Eu faço essa mensagem em cima dessa reflexão dos 34 anos dessa igreja. De 34 eu já passei o maior tempo dela aqui. E coube a mim essa semana muita reflexão. Cabe a nós, como igreja, essa reflexão. O fato de Deus ter nos trazido até aqui, nos conduzido bem até aqui, não significa que Ele não estará conosco na próxima fase. Não significa que o próximo passo precise ser igual, que precisamos fazer igual ao que já fizemos até hoje. Foi isso que eu entendi, foi isso que Deus ministrou na minha vida. E mais uma vez, isso vale para a vida pessoal, vale para a vida familiar, vale para a igreja, vale para ministério. Quando nós olhamos para esse texto, eu olho para 20 anos, eu olho para 34 anos. E eu sei que Deus nos conduziu em cada fase, porque Deus nos conduz ou conduz o seu povo por estações diferentes. Nós já vivemos muitas estações nessa igreja. Nós já vivemos um tempo dessa igreja de 70 jovens aqui. Era uma estação. E não que Deus não queira. Nós já vivemos um tempo que culto de sexta-feira não tinha lugar e nem ar-condicionado. Deus esteve conosco. Não significa que hoje nós chegamos na igreja sexta-feira e tem 30 pessoas na igreja, que Deus não está conosco. Ele está nos guiando. É uma estação diferente? É. Chegou um tempo dessa igreja que nós tínhamos muitos visitantes, todos os cultos. Chegava época de batismo, nós batizávamos de 15, 18 pessoas. Deus esteve conosco naquela estação. Mas não é porque hoje quase a gente não tem tudo que já teve, que Deus não está conosco. É uma estação diferente. Ele está conosco. Mas não significa que nós temos que ficar parados nessa estação. E não significa que no próximo passo da nossa estação, Ele não estará conosco. Deus é quem conduz o seu povo por estações diferentes. Não é que Ele nos leva para esse lugar, mas Ele está conosco nesse lugar. A segunda coisa que eu entendo é que, embora a gente não saiba qual é a próxima estação, a certeza que nós temos é que Ele vai nos guiar. Nós não temos um mapa, nós não temos um guia, não tem um GPS espiritual apontando, dizendo daqui a tanto tempo isso vai acontecer. A terceira coisa que eu entendo desse texto é que Deus chama o povo, Deus chama a liderança no versículo 3 e diz, olha, quando vocês virem o que os sacerdotes levitas estão levando a Arca da Aliança, quando vocês virem, então continuem. A terceira lição que eu aprendo aqui é que antes de avançar, esse povo precisou observar. Esse povo precisou de atenção, sensibilidade. Esse povo precisou ficar atento ao movimento que Deus faria. Deus não disse simplesmente saiam andando. Saiam de qualquer jeito. Vão fazendo o que der na telha de vocês. Ele disse, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, saiam. Então, só assim, saiam do lugar aonde vocês estão e sigam a arca. A gente sabe muito bem que a arca representa aqui a presença de Deus. Nós não temos uma arca, não precisamos. Mas a arca representa a presença de Deus. Então ele diz, quando vocês virem,
Sabe, mas não esse movimento, ele precisa de atenção. Então, quando nós olhamos para esse texto, a terceira lição que eu entendo aqui é que, para avançar, nós não podemos sair destrambelhados. Nós não podemos achar que agora vai com tudo, agora sim, agora não. Nós precisamos de atenção. Nós precisamos de sensibilidade. Nós precisamos olhar. Nós precisamos estar atentos aos movimentos que Deus quer fazer. Quando vocês virem os sacerdotes saírem com a arca, então saiam e sigam a arca. E sigam a direção de Deus. E sigam a direção de Deus. Ou seja, o movimento seria determinado pela direção que Deus estava dando. Agora, como você identifica o direcionamento de Deus? Como você identifica a direção que Deus está dando? Observando. Observando. Parando, tendo sensibilidade, olhando, tendo cuidado em observar como Deus está se manifestando. Isso é interessante porque me faz lembrar e pensar que nós não precisamos saber todo o caminho para dar o próximo passo. Nós só precisamos saber quem está nos conduzindo. E se tem uma coisa que eu sempre tive temor a Deus, não esquece. O último. O texto vai dizer no versículo 5, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Antes de avançar, eles precisavam se santificar. Antes de entrar nessa nova estação, eles precisavam se santificar. Ou seja, eles precisavam se consagrar. Sabe, santificar-se é separar-se. Não é separar-se das pessoas. É separar-se para. Não é separar-se de. Não tem como, eu quero viver uma vida de santidade, vou me separar do mundo. Não. Você se separa, se santifica para Deus. E aí a glória de Deus se manifesta em você e através de você, até mesmo no mundo que você vive. E principalmente no mundo que você vive. Então, antes de ir para a próxima fase, para a próxima estação, Deus chama o povo à consagração. Eles precisavam se preparar para essa nova etapa. Eles precisavam se preparar para essa nova estação, colocando-se novamente diante de Deus. E veja, colocar-se diante de Deus não está falando de uma postura física. Não está falando de uma postura física. Está falando de uma postura espiritual. Espiritual. Aqui, o santificar-se era lavar-se, era tomar banho, era purificar o seu corpo. Era um ato exterior. Mas isso no Antigo Testamento. Para nós, a santificação, a consagração é uma dedicação da nossa vida aos propósitos de Deus. Então você diga, mas eu venho na igreja, pastor. Pastor, mas preste atenção, nós estamos falando de uma consagração, de uma dedicação, de uma santificação da nossa vida. Eu estou me separando para Deus. Eu estou consagrando a minha vida para Deus, para que nessa nova estação, para que nesse novo momento, para que nessa nova fase, Deus possa realizar não só através de mim, mas principalmente em mim. Que a obra dele seja feita primeiro no meu coração. Santificar-se e separar-se para Deus é reconhecer que o próximo passo precisa nascer daquilo que Deus está direcionando. Lembra que Deus falou? Observem, quando a arca se mover, então vocês se movam. Santifiquem-se, ou seja, purifiquem-se, separem-se, tomem um banho, livrem-se dessa impureza, dessa sujeira. Então, santificar-se é também reconhecer
que o próximo passo precisa nascer daquilo que Deus está direcionando, não simplesmente daquilo que nós sabemos fazer. Sabe, irmãos, é interessante, o próximo passo deles aqui, historicamente falando, o próximo passo deles era atravessar o Jordão. Era atravessar o Jordão e já entrar em Canaã. Lembra? Depois eles vão lutar com Jericó. Presta atenção. Eles já não tinham visto Deus fazer isso? Sim ou não? Quando eles saíram do Egito, eles não chegaram diante do Mar Vermelho. Eles olharam para o mar e disseram, e agora? Deus... E eles passaram a terra seca. Agora eles estão diante do Jordão. Eles já sabiam. É uma outra geração, mas essa geração já tinha ouvido falar que Deus havia aberto o Mar Vermelho para que aquele povo passasse. E talvez muitos deles eram crianças, sabiam, viram. Então presta atenção, isso aqui é interessante. Embora pareça que eu já sei como fazer, há uma necessidade para uma nova fase de santificação, de consagração, de separação para Deus. Há uma necessidade de dizer, Senhor, embora eu já saiba, embora eu tenha ideia, embora eu imagine, embora eu tenha, enfim, eu decido parar para te ouvir, para ouvir e ver o teu movimento, para só então começar a caminhar. Uma nova estação não começa com novas atividades. Uma nova estação não começa necessariamente com uma nova atividade. No reino de Deus, uma nova estação começa com uma disposição diante de Deus. Talvez uma nova estação seja uma das coisas mais difíceis de reconhecer. Porque nós nos acostumamos com o caminho que conhecemos. A gente diz, eu já sei o que Deus vai fazer, às vezes nós já estamos tão acostumados com a nossa vida de oração e a oração começa a cair numa... A gente está tão acostumado a ler a Bíblia e a gente começa a dizer, eu já sei o que vai acontecer aqui. E esse é um problema. Uma nova estação não começa com uma nova atividade. Uma nova estação começa com uma disposição de colocar a sua vida diante de Deus. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de reconhecer, esse novo tempo de Deus para a nossa vida. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Porque nós sabemos, estou falando como igreja, nós sabemos como fazer, nós sabemos como organizar, nós sabemos o que esperar. Às vezes a gente já sai do culto, já sai para vir à igreja cultuar a Deus, e às vezes as pessoas até, eu não vou porque já sei, lá vai dar boa noite, vai cantar 4 louvores, depois vai ler o devocional, aí vai orar pelas ofertas, vai pregar, vamos orar e vamos embora. Então eu já sei o que vai acontecer. Então aquilo não me entusiasma mais. Aquilo não me entusiasma mais. E é a hora que o nível espiritual começa a baixar. É a hora que a gente começa a ficar para trás, nesse avanço para a nova estação. É a hora que a gente começa a ver pessoas ficando cada vez mais distantes daquilo ou daquele lugar para onde Deus quer nos levar. Por quê? Porque nós já sabemos. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei como fazer, eu já sei como vai ser, eu já sei o que esperar desse culto, eu já sei o que esperar do culto de sexta-feira, eu já sei o que esperar do culto de domingo, eu já sei o que esperar do grupo missionário, eu já sei o que esperar. E quando a gente já sabe o que esperar, a gente perde a nova estação, a gente perde o movimento e o mover de Deus ou para aonde Deus quer nos levar. Mas mesmo assim eu acredito que Deus quer nos levar para um novo tempo. Deus quer nos levar para uma nova estação. Uma nova estação não significa que tudo aquilo que nós vivemos até hoje ficou para trás, ou que tudo que fizemos até hoje não teve valor.
significa simplesmente que Deus continua nos conduzindo.